E que tal falarmos um pouco sobre a ansiedade? Ou melhor, o que eu fiz para lidar com ela? Eu sei que para muitos isso é um assunto bem complicado e que não é da noite para o dia que se lida com ela, nem com milhões de remédios. Se perguntássemos para uma criança agora, nesse exato momento, quais cores elas dariam para seus sentimentos, elas diriam coisas simples como amarelo é para sentimentos bons, azul para sentimentos tristes, vermelho, bom, vocês entenderam. Mas, fazendo exatamente a mesma pergunta para um adolescente, jovem ou adulto, a resposta seria algo difícil, pois com o tempo os sentimentos se tornam complicados. Sabe, muitos não têm nem ideia de como lidar com eles. E é aí que eu entro, trazendo para vocês 5 soluções baseadas nas minhas experiências. Eu sou a Tef e essa é a minha jornada no YouTube tentando ajudar as pessoas. Expressão. Essa é uma das mais importantes, se não a mais importante de todas as 5. Aí, acorda, você precisa expressar o que você está sentindo. E existem várias maneiras de se fazer isso. Por exemplo, escrever o que você está sentindo, desenhar o que você está sentindo, pintar o que você está sentindo, de repente até criar um diário, ou uma música, ou uma dança. Mas o objetivo é descarregar sua mente de todos esses sentimentos, pois quanto mais sentimentos na sua mente, pior a ansiedade fica, porque o peso e a cobrança sobre si mesmo é maior. E sim, os sentimentos se geram na mente. O que você pensa influencia no que você está sentindo. Então, quanto menos pensamentos para alimentar a sua ansiedade, melhor. Não sinta medo de colocar para fora o que você sente. Do contrário, a ansiedade sempre chegará sorrateiramente para morder seu pé, todas as noites. O próximo já é um pouco mais divertido, são os hobbies. Os hobbies nos ajudam a mostrar o que gostamos, o que não gostamos e aumentam exponencialmente as nossas habilidades cotidianas. Além de que também os hobbies mostram muito sobre quem você é. É que para ter um hobby você precisa se conhecer melhor. E se conhecendo melhor, você aumenta essa autoestima e confiança em si mesmo e nas próprias habilidades. Além de que, você praticando as coisas que você gosta, você atrai pessoas com gostos semelhantes aos seus. E entenda uma coisa, nós não fomos feitos para viver sozinhos. Se esse fosse o caso, nós não criaríamos sociedades e mais sociedades, e a interação com outras pessoas não seria tão importante. Nós nos apoiamos, nós ensinamos os outros, nós nos espelhamos em pessoas. Então por que não abrir oportunidades para pessoas que venham acrescentar nas nossas vidas? Seguindo adelante! Agora vem uma que para muitas é um desafio bem complicado. Chama-se rotina. A ansiedade é sofrer pelas coisas que vão acontecer. E rotina é algo incrível para a ansiedade. Saber exatamente o que você vai fazer dia após dia te deixa sem essa preocupação diária. Convido vocês a conhecerem o famoso quadro de visualização, onde você escreve as suas metas, a sua rotina, os seus objetivos financeiros e os seus objetivos para a vida. Além de que vocês podem colocar uma frasezinha que vocês gostam, algumas conquistas que vocês querem ter a curto, a médio e a longo prazo. E eu vou gravar um vídeo ensinando a fazer isso. A rotina te ajuda a dar passos pequenos, mas ainda assim você continua caminhando. Os ansiosos se cobram muito por não estar fazendo, entre aspas, nada. Mas com a rotina, todos os dias você vai estar fazendo alguma coisa. Por mais que às vezes você acorde sem vontade ou querendo cagar para a rotina ajuda demais na ansiedade. Lembrando que a rotina deve ser feita baseada ali nas suas possibilidades e que nem todos vão conseguir criar uma rotina semelhante. Partir para a próxima? A próxima eu considero bem delicada, se chama autocuidado. O autocuidado, ele é muito importante. Não se trata de cuidar só do seu corpo, se trata de cuidar de quem você é. Trazer para si vocabulário, conhecimento mais amplo das coisas,
Trazer para si coisas que te inspiram a ser alguém melhor. É cuidar também de tudo aquilo que pode te afetar. É cuidar e fazer as coisas que só você pode fazer. Outra coisa que eu gostaria de incluir nesse autocuidado. O autocuidado também se trata da mente. Pelo menos 5 minutos por dia você deve se colocar em silêncio proposital. Tempo esse para organizar os seus pensamentos e relaxar a mente. Além desses 5 minutos de silêncio proposital, eu aconselho também vocês terem aí uns 10 minutos antes de começar o dia, observando o céu ou de repente uma paisagem. Sem telas, sem música, sem pessoas. Apenas vocês em um lugar em que vocês possam relaxar. Lembrando que eu vou fazer um vídeo mostrando tudo isso na prática para vocês. Esse vídeo é para ser apenas um resumo, então bora para a última. A última para mim foi a que mais me agregou paz, felicidade e esperança. E sinceramente, eu acredito que seja um ponto que vai dividir muito as pessoas em relação da credibilidade nos meus 5 pontos. E por mim tá tudo bem, até porque isso faz parte de quem eu sou. E isso me torna alguém mais feliz. O quinto e último ponto é crença. Muitos não sabem, mas eu sou crente de berço. E pelo contrário do que muitos acreditam, até ali os meus 12 anos eu não botava muita fé não, viu? Pra mim era difícil acreditar em algo que já estava ali, que não houve, por exemplo, uma mudança drástica na minha vida em que eu precisasse ou criasse um momento de fé. Eu precisava de uma virada, sabe? Uma coisa que me despertasse internamente. Então, aos poucos eu comecei a me aproximar mais de Deus, de tentar entender um pouco mais as histórias da Bíblia, e eu acabei criando uma paixão por isso. Consequentemente, uma alegria no meu coração e uma paz na minha vida. Tudo bem que as provas e os processos acontecem, e que eu não vou estar feliz 100% do momento. Mas eu gostaria de contar para vocês como isso aconteceu. Porque do nada, assim, a minha vida teve uma virada. Como eu fui de alguém que não botava muita fé para alguém que chora demais por sentir a presença. Tudo começou quando eu tava me sentindo completamente desapontada com a minha vida. E quando eu tava sentindo que eu não tinha mais esperança para nada, as coisas eram tristes, as pessoas não me atraíam, as falas eram repetitivas, os dias eram cansativos e as noites eram claras. Eu sentia que eu tava vivendo um dia após o outro, só que era cada vez mais cansativo. E isso só piorou depois de algumas situações difíceis que aconteceram na minha vida. Eu tentei conversar com pessoas da minha idade, desabafar, mas eram pessoas rasas. Pessoas que não saberiam me dar uma direção diferente em que eu poderia correr e alcançar alguma coisa, como por exemplo a felicidade. Então eu cheguei a um ponto em que a minha única solução seria o tal Deus. Eu cheguei pra ele e falei assim: Senhor, se você realmente existe, então me bota em um acidente e me tira desse mundo. Eu sei que foi algo bem pesado, mas segue pro plot, segue pro plot. Então, em um dia qualquer, eu acordei atrasada para ir pra escola. Eu tinha uma prova importante que eu não podia faltar, pois eu precisava de nota. Então eu levantei, almocei e fui correndo para pegar o ônibus. No meio do caminho, o meu chinelo favorito arrebentou. Eu liguei para minha mãe e falei: Amor, o meu chinelo arrebentou, o que eu faço? Ela disse: filha, vem pra casa. Só que eu tinha uma prova importante para fazer. Então eu só continuei ali o meu caminho, chegando perto do ponto. Começa a desabar uma chuva. Nossa, eu não sei de onde aquela chuva veio, mas desabou chuva. Então eu corri para um lugar coberto, liguei para minha mãe e falei: Tá chovendo, meu chinelo arrebentou e o meu pé tá cheio de lama.
Para compensar tudo isso, o ônibus ainda está atrasado. E o ônibus estava atrasado ali coisa de uns 40 minutos, 50 mais ou menos. Então ela disse: filha, essa prova é realmente importante? E eu falei para minha mãe: sim, eu realmente preciso fazer essa prova. Senão eu vou acabar reprovando de ano. Minutos depois, ao longe, eu avistei o ônibus vindo. Eu corri, entrei nele e quando eu entrei, eu senti de sentar no banco da frente. E geralmente eu sentava no banco de trás, no meio, assim, lá no fundão, onde ninguém ficava muito no horário que eu ia pra escola. Mas algo me tocou e eu senti de sentar no banco da frente. Logo o ônibus seguiu viagem. E poucos metros à frente ele atolou. Então decidimos ligar para a prefeitura da cidade. E o pessoal disse que teria que esperar eles almoçar para depois ir socorrer a gente. E nisso veio um carro e levou o pessoal que estava vindo da escola. Então dentro do ônibus ficou apenas eu, a motorista e uma menina que estava com a gente. Passou o tempo, nós já estávamos quase atrasados para a aula e chegou o pessoal das máquinas, desatolaram o ônibus e a gente seguiu viagem. Como tinha passado muito tempo, o pessoal que ia pegar o ônibus começou a descer o morro para ir para a escola andando mesmo. Eles já estavam atrasados, então o que restava era ir andando para pelo menos chegar na escola. Então a motorista do ônibus decidiu parar o ônibus para o pessoal que estava descendo entrar. Foi quando, de repente, ela pegou e olhou para trás e falou: olha, vocês se seguram, porque o ônibus está sem freio. Eu já tentei o freio de motor, o freio normal e o freio de mão. E nada, o ônibus simplesmente está sem freio. E foi quando eu comecei a pensar: nossa, a minha vida vai acabar assim? Eu não vivi lá muita coisa, mas tudo bem. Eu abracei a menina que estava do meu lado. Ela estava começando a entrar em desespero e eu falei pra ela: olha, tá tudo bem, fica tranquila. Aí eu apoiei o meu joelho na paredinha assim que tem entre o banco do motorista e o primeiro banco, sabe? E eu sentia como se o tempo não passasse, como se aquela hora fosse a hora para pensar sobre o que eu estava fazendo da minha vida. Foi quando o ônibus colidiu contra uma casa. Felizmente, porque se o ônibus continuasse descendo o morro, ele chegaria no fim do morro, obviamente, né? Mas no fim do morro tinha uma BR. E depois da BR tinha tipo uma ladeira enorme assim. Então a probabilidade da gente sobreviver a isso seria muito baixa. Foi aí que eu comecei a ver tudo em câmera lenta. O ônibus bateu, o vidro quebrou. Quando eu olhei, a cadeira que eu tava pensando em sentar, o banco, no caso, lá atrás do fundo, veio voando e bateu contra o vidro. Entrou duas toras de madeira na frente do ônibus, uma reta com um corredor e uma diagonal para motorista. Então, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar se ela estava bem, se a menina que estava do meu lado estava bem, e elas falaram que sim, que estava tudo certo, que nada tinha acontecido. E sabe aquele negócio do ônibus de abrir o vidro e puxar aquela alavanca? Aquilo lá não funciona, porque a gente tentou horrores fazer aquilo e não deu certo. Teve que vir um moço quebrar a janela com um tijolo para conseguir tirar a gente de dentro do ônibus. Obviamente, o ônibus deu perca total. Mas por incrível que pareça, ninguém se machucou. E para não dizer assim que 100% ninguém se machucou, a motorista arranhou um pouco os dedos, que foi onde caiu os cacos de vidro. Foi aí que eu liguei para minha mãe e falei: olha, o ônibus deu uma batidinha aqui e acabou que não vai dar pra ir pra escola, você consegue me buscar? Acabou que não deu certo porque ela tava sem carro, o vizinho não conseguia buscar, mas os avós da menina que tava comigo chegaram pra buscar ela. E eles eram meio que meus vizinhos, não tão próximos, mas eram. E eles se ofereceram pra me levar pra casa, e eu aceitei.
Eu consegui salvar minha bolsa, a menina não. Então eu entrei lá no carro com eles e eu olhei pro ônibus batido e logo eu senti uma coisa muito estranha. Eu senti que eu precisava abrir minha bolsa, que tinha alguma coisa lá que eu precisava. Eu só precisava. Eu senti uma vontade muito forte de pegar minha bolsa e abrir ela. Foi quando eu abri a minha bolsa e dentro da minha bolsa tava a minha Bíblia. E eu lembro de, além de ter pedido aquele negócio do acidente, eu tinha pedido também para que Deus usasse a palavra dele para falar comigo. Não foi bem a palavra, né? Foi a Bíblia inteira, mas aquilo me fez entender tudo o que aconteceu. E foi aí que eu comecei a acreditar muito e fielmente, até os dias atuais, na existência dele. Então eu comecei aos poucos, do meu jeito atrapalhado, a buscar mais. E em poucos meses eu já me sentia completamente diferente. Alguém mais feliz, uma pessoa com paz. Eu acordava motivada todos os dias, porque eu sentia que tinha um brilho na minha vida, tinha uma esperança. E as pessoas olhavam pra mim e falavam: Nossa, Tef, tem algo em você que brilha. Tem algo em você que deixa tudo mais leve. E eu sei que isso que as pessoas veem em mim é a presença de Deus na minha vida. E é por esse motivo que, pra mim, a crença é muito importante para lidar com ansiedade. Tem algo que muitos conhecem, escrito na Bíblia: Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. Ele só fala: Vinde, vinde como estais. Do jeito que você estiver, independente dos seus erros, pecados, Deus ama você. Não ama seus erros, mas ama você. Então, ele te chama pra ir do jeitinho que você tá. Mas ele não te garante que você vai sair do mesmo jeito, porque a presença dele é muito boa. Mas é isso, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Obrigada, espero que vocês possam acompanhar os próximos vídeos, mostrando na prática todas essas coisas que eu falei aqui, tá bom? Beijos, tchau!